Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Biologismo, a mais um episódio. Hoje nós apresentamos o episódio número 46. E o tema abordado será taxonomia. Meu nome é Flávio, sou biólogo, estava com uma saudade enorme de fazer essa introdução, de conversar com os meus amigos biólogos, conversar com convidados sobre biologia, sobre ciência, e esse ano a gente teve umas férias um pouquinho mais longas do que de costume, mas agora a gente está voltando com tudo. A gente espera que você tenha aguentado esperar por novos episódios. Já estou enchendo a nossa bola aqui por conta própria. E agora vamos que vamos, que tem muita conversa bacana pela frente, tanto no episódio de hoje como planejado pelo resto da temporada. Estou junto com os meus amigos biólogos e administradores da página. Por favor, dá um salve pra galera aí. Oi, gente, tudo bom? Saudade de um podcast. Saudade do Saudações Biologistas, do Flávio. Saudade de vocês, meninos. Que bom, né? Começar aí a terceira temporada, todo vapor. E, né, com um dos melhores temas possíveis. Adoro o tema e hoje vai ser, ó, chuchuzinho papo. Né, Aron? Isso aí, estamos de volta nessa bagaça, porque esse ano aí, esse ano assim eu falo todo ano, mas esse ano é o ano do biologismo, hein? Vamos chegar em todos os top 3 de podcast do Brasil, eu tô otimista pra caramba. Fala todo ano, algum ano tem que dar certo. Né? Então, eu ia falar palavrão, já lembrei, esse ano eu vou me policiar mais, tá? Pro Flávio não ter tanto trabalho. É isso aí, ao infinito e além, mas vamos manter o decoro, porque já teve famoso rodando em podcast hoje, então que fique de exemplo aí, hein, Aron? É isso aí, se você não sabe, a gente tá gravando o podcast no dia que o marca de bicicleta se ferrou, né? Falou groselha aí, já era, o cara foi demitido do próprio podcast, o bagulho era dele, ele foi demitido do bagulho dele. Então... Pois é, antes ele do que eu. Exatamente. Mas então, muito tempo sem conversar com a galera aqui, a gente, né, como comentei, a gente fez uma pausa mais longa dessa vez, então acho que é bom relembrar o pessoal para curtir nossas redes sociais, né? Como o quadro hoje é do Aron, eu vou pedir para a Suza fazer o convite. Primeiro da temporada tinha que ser das damas. Bom, você que nos acompanha por aqui, vem também conhecer nosso trabalho nas redes sociais, né? A gente está no Instagram, Facebook, YouTube. Tem sempre postagens diárias com conteúdo bem bacana e simples. Tem meme também, que a gente também aprende com meme. É só procurar por @biologismo. Dá essa força aí pra gente, hein? Beleza, então hoje para começar o ano, o quadro do episódio é do menino Aron Marmorato. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fato ou fake? Bom, pra começar, pelo menos dessa vez eu não falei pro Flávio, né? Não perguntei qual que era o meu quadro, que eu sempre esqueço, né? Chegava no dia e falava, Flávio, qual que é o tema do meu quadro pra eu procurar? Mas eu já tava ligeiro, hein? Eu tô começando bem o ano. Esse mito, né? Que eu achei, acho que muita gente, até eu achava isso também, que na verdade os camaleões, eles não mudam de cor pra se camuflar em um determinado ambiente, né? Na verdade eles mudam de cor pra se camuflar, assim, mas não por causa disso, né? Eles mudam de cor devido ao ambiente, né? Pelo humor deles, ou a temperatura, saúde, comunicação e iluminação. Então eu achei bem legal essa... É uma matéria que saiu no Mega Curioso, acho que tem vários outros sites também que eu achei falando, né? Diz também que não são todos os camaleões que conseguem trocar de cor, né? Às vezes alguns têm cores limitadas, então o pessoal acha que o bicho vira um arco-íris, né? Não é assim, né? Mas a lógica é que eles optam assim, por cores escuras em climas frios, né? Quando eles se aproveitam para se expor ao sol, porque a gente puxa lá no prézinho, né? Cor escura absorve mais luz, né? Por isso que elas são escuras. Então, nos dias frios, eles ficam com cores escuras para absorver mais calor, né? E nos dias mais quentes, eles ficam com cores mais claras para espantar um pouco o calor. Então, é basicamente assim que funciona. Não é uma mudança de cor que ele fala, pô, agora eu vou ficar da cor daquele mapa ali para o bicho não me ver, né? É muito louco. Eu achava realmente que era assim, mas não é. Pois é. É muito difundido mesmo isso, né? Através de memes, através de tirinhas e tal, né? Sempre tem um camaleão ali, aquela famosa, né, do camaleão daltônico e tal. Né? Como é que chamar o Jorge, o camaleão daltônico? Leonardo.
Leonardo. Leonardo. Isso mesmo. Jorge é o urso, né? O urso pardalbino, né? Mas é uma boa mesmo, porque acho que muita gente acha que ele usa essa troca de cor para se camuflar, né? Inclusive tem um vídeo até que é famoso, né? Que a pessoa vai colocando um monte de óculos coloridos. Acho que era uma marca de óculos, né? E aí o camaleão encosta no óculos e já muda de cor, né? Também não é uma coisa assim tão instantânea, né? Tão rápida, né? Aquele vídeo era uma montagem, né? Se fosse assim, pô, muito louco, né? Leva um tempinho, né? Nossa, mas beleza. Eu imaginava que todos os camaleões mudavam de cor. Não sabia que nem todas as espécies faziam isso. É aquele negócio do depende, igual eu achei de Depende. falar. Depende, né? Depende. Ó, muito legal. Maravilha, então, galera. Então vamos ao que interessa. Vamos ao assunto do episódio escolhido para abrir o ano aqui. Claro que a gente teve um episódio anterior aí que foi um áudio extraído de uma live sobre vacinas. Se você não ouviu, vale a pena ouvir. Você pode escolher só ouvir pelo podcast, tá em diversas plataformas aí. E ver o vídeo que tá lá no nosso IGTV. A gente conversou com a Natália Pereira e com a Melanie Fontes Dutra sobre vacinação infantil. Foi uma conversa bastante interessante. O Ribas me acompanhou. Acho que é válida essa indicação. Mas hoje nós vamos falar sobre taxonomia. E aí pode ser que tenha pessoal que não é da área aí, que caiu de paraquedas de repente e está se perguntando o que é taxonomia. E hoje a gente não tem convidado, mas a gente vai se apoiar na Susan, que vai ser a autoridade maior aqui para falar sobre o assunto nesse episódio, dentre nós, apresentadores e administradores da página. Então eu já vou jogar a bomba no colo dela, assim, sem avisar nem nada. E, Susan, o que é a taxonomia? Gente, eu tô nesse episódio. Ai, foi meu primeiro palavrão no podcast. Três temporadas. Isso aí não vale, hein, Flávio? Bom, vamos lá então, né? Taxonomia é um tema que eu gosto muito de falar. Eu até me empolgo demais quando a gente fala sobre. Eu gosto bastante da definição de um pesquisador sobre taxonomia, que é bem direto ao ponto, assim, né? Tem um pesquisador que menciona que taxonomia é a ciência da identificação, ponto. É a ciência que nomeia, que agrupa e que separa os organismos. E eu acho essa definição muito válida e muito a melhor possível, né? De uma maneira simples. Mas se a gente for ver mesmo a questão da definição de taxonomia, muitos taxonomistas consideram a taxonomia como o estudo das classificações, que inclui bases, princípios, procedimentos e regras, né? E a taxonomia, então, para esses pesquisadores, seria um ramo de outra ciência, a ciência sistemática. Bom, mas o que é sistemática, né? Essa sistemática aí seria, então, o estudo dos tipos de diversidade de organismos e de toda e qualquer relação entre eles, né? Veja que aí é um caso um pouco mais abrangente, né? E a taxonomia seria um ramo dessa sistemática. No entanto, grande maioria dos pesquisadores, até mais atualmente, né, pessoal que publica livros, que publica artigos sobre isso, considera a taxonomia e sistemática como sinônimos, como sendo a mesma coisa, um complementando o outro, e não tem como você fazer sistemática sem a taxonomia e vice-versa. Então a gente tem essa definição, né? Taxonomia a gente pode encontrar como algo, um ramo da sistemática, e essas duas ciências como uma só. Aí vai depender muito do pesquisador, dos trabalhos que a gente está levando em conta. Mas uma coisa é certa: a taxonomia, ela é provavelmente a ciência assim, mais antiga do mundo, porque, convenhamos, né? Nomear, classificar as coisas, seres vivos, é algo assim, sei lá, tipo, natural do ser humano, né? É algo assim meio que intrínseco, vamos dizer assim. E provavelmente essa foi uma das primeiras coisas que a humanidade fez, né? Até para questão de poder se comunicar. Então, dar nome às coisas, agrupar as coisas ou separar as coisas, né? Conforme características.
comuns ou não. Então a taxonomia vem já daí, né, desse tempo antigo, onde havia essa necessidade, né, de se nomear para saber do que a gente está falando, né, do que a gente está tratando. Eu até lembrei, eu tava montando aqui um roteirinho, eu até lembrei do meu tempo de infância. Lá, quando eu assistia TV Cultura, tinha aquele programa Cocoricó. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu gostava. E tocava sempre uma musiquinha lá no programa, né? Que falava que toda coisa tem um nome, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu me lembro dessa musiquinha que falava justamente isso, né? Dessa necessidade natural do ser humano de ter que nomear as coisas, né? Para conseguir se comunicar de uma maneira mais fácil, né? Mais entendível, para que a outra pessoa entenda o que está sendo comunicado. Então, acho que a taxonomia já vem daí, né? Dessa necessidade de comunicação. E, embora seja uma das ciências mais antigas, como eu mencionei, de certo, uma das mais desvalorizadas também. Fazer taxonomia, hoje em dia, muitas vezes é considerado pouco, né? Até para os próprios pesquisadores e para as agências que fomentam pesquisa, que disponibilizam recursos, né, que financiam e incentivam a pesquisa. Muitas vezes essa taxonomia não basta. São estudos bem basais, né, onde a gente nomeia os seres vivos, onde a gente os agrupa, e muitas pessoas não veem tal importância nessa ciência e acaba sendo muito desvalorizado. Legal, Suzana, bacana. Pontos importantes, realmente, de desvalorização esperado, né, para diversas áreas, e a taxonomia realmente ela não é tão valorizada e tal. E, como você falou, uma ciência muito antiga, né? Claro que ao longo do tempo foram surgindo regras para nomenclatura e tudo, mas desde os primórdios aí, se a gente pode usar essa expressão, o ser humano já vinha nomeando, né, animais, fungos, plantas, né? E até me lembrou aquele meme lá, né, do escolher o nome para os animais lá. Fala o nome aí, primeira coisa que vem na cabeça aí, jaguatirica. Aí, claro que é uma zoeira, né? Jaguatirica é um nome que deriva de indígenas, né? Nome indígenas, mas tem esse lance dos nomes populares, né? Que a gente conhece os animais, as plantas, né? Que cada lugar tem o seu nome. E tem o nome científico, que aí já segue as regras da taxonomia, da nomenclatura, né? Toda aquela regulamentação, né? Em relação a essa questão, né? Já que você tocou no ponto do nome científico, eu acho que é importante a gente salientar realmente que o nome científico, ele exclui erros, né? Ele tem que ser o mais universal possível, e por isso que a gente utiliza esse nome científico ao invés de nomes populares, como você mencionou, né? Por exemplo, vamos citar aqueles marsupiais, né? Que a gente, aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no interior, a gente conhece como gambá, né? Em outras regiões do país, a gente tem vários nomes que podem ser atribuídos ao gambá. Caçaco, saruê, ticaca. Eu lembro desses três, mas deve ter bem mais. Então, se você coloca lá num livro, num trabalho que seja, né? Nova espécie de ticaca para o Brasil. Aí eu vou ler aqui no Sudeste e falar, caramba, o que é ticaca? Isso pode gerar muita confusão, né? Em relação a que espécie, quem é esse indivíduo que eu tô, né, tratando no meu trabalho. Agora, quando você coloca um nome universal, aquele nome vale aqui, vale no Sul, no Sudeste, Norte, Nordeste, vale em outro país, né? Vale para toda a comunidade científica. Então, não tem, a gente exclui essa possibilidade de erro. A importância do nome científico também seria essa, de excluir possibilidade de erro, de usar nomes comuns, ou até mesmo questão do idioma, né? Às vezes, por exemplo, cachorro aqui não é cachorro em espanhol, não é cachorro em inglês, em outras línguas, né? Então, isso pode gerar confusões, conflitos na hora de se referir a determinado organismo. Então, acho que a questão do nome científico é super importante porque universaliza, né, a informação de que organismo eu estou me tratando. Todo mundo vai conhecer se eu falar lá, ao invés de eu falar gambá, ticaca, enfim, didelphus, eu vou saber quem é o gambazinho, quem é o saruê que eu estou
me tratando, independente da região que eu esteja. Exato. Varia demais, né, de uma região para outra. E tem vários problemas nesse nome popular. É claro que o nome popular é super útil também, né? Você não vai ficar falando nome científico, decorando nome científico de tudo quanto é bicho e planta, né? Claro. Mas como ele varia muito, às vezes um nome popular, ele pode se referir a duas espécies diferentes, né, de animais, de grupos diferentes, não só espécies diferentes. Por exemplo, existe a aranha papa-mosca e existe um pássaro que também é chamado de papa-mosca, né? E isso acontece muito, né? De vários animais, assim, compartilhar o mesmo nome em regiões diferentes, assim, né? Então, é interessante mesmo isso, porque, como você comentou, o nome científico não tem erro, né? Você falou daquilo ali, você sabe que é aquele animal e tal. E outra, também você pode falar, o gambá. Mas qual gambá? São várias espécies, né? E aí, às vezes você pode estar falando até de gêneros diferentes, que é bem diferente um do outro, não só espécies diferentes, né? E aí o nome científico está aí para você, principalmente em questões de pesquisa mesmo, né? Facilitar a comunicação internacional e tal, né? Como você falou, existe idiomas diferentes, né? Cachorro é cachorro no Brasil, é dog nos Estados Unidos, em inglês, né? E assim por diante, né? Então o nome científico universaliza isso realmente, né? Facilita, né? Então, acho que essa é uma das principais importâncias, né, da taxonomia, né? No caso aí da gente ter essa classificação quanto à nomenclatura, sim. Mas também, poxa, se a gente pensar, né, qual que é a importância da gente classificar, nomear os bichos? Poxa, para estudar, gente, estudar a biodiversidade. A nossa biodiversidade depende desse conhecimento básico para ser estudado. Se você não sabe o que você está estudando, como que você vai fazer? Né? Como você vai estudar? Como conservar algo que a gente não conhece? Acho que a principal importância, né, da taxonomia mesmo seria em saber quais são as espécies que estão viventes, quais as espécies que foram extintas, né, quais as probabilidades da espécie. Como saber isso se eu não conheço a espécie? Né? Acho que o primeiro passo são essas pesquisas basais que envolvem taxonomia. Classificação, nomenclatura, sistemática, né, que é a questão do estudo das relações entre os organismos. É muito importante, né, esse tipo de informação, né, que a taxonomia nos dá. Eu lembro que o meu professor ele comentava muito isso nas aulas, né, que tinha um pessoal que trabalhava principalmente com genética e mandava muito bem, sabia tudo, né, sobre o bicho, o genoma, sei lá, aquelas coisas todas. Mas não sabia nem que bicho era, não tinha nem ideia de que bicho se tratava o bicho que era o estudo, né? Que era aí o seu ponto de estudo. Não sabia, né? Por quê? Falha no sistema aí, né? A pessoa tem que conhecer. Todas essas coisas têm que estar integradas. A taxonomia, ela vem antes de todas as outras pesquisas, né? Eu tomo como exemplo, eu sou uma taxonomista ainda de início, né? Eu ainda tô... Um dia eu pretendo ser uma taxonomista mesmo, de verdade, quem sabe? Mas eu ainda tô lá engatinhando. Tem pessoas que me procuram para identificar, né, os bichos. E assim, se eu não identifico os bichos, muitos dos trabalhos que elas desenvolvem em cima daquele inseto, de biologia, ciclo de vida, até controle biológico, né, no caso, trabalhando com insetos, muitas dessas pesquisas são inviabilizadas se eu não sei que bicho eu estou me referindo, a que animal eu estou me referindo. E quem vai identificar? O trabalho do taxonomista, ele é muito minucioso, ele precisa de muita atenção, né, e acho que isso também, essa questão de você ter muita atenção, né, voltada para isso, é uma das coisas que fecham as portas para o pessoal novo que está chegando. Né? O pessoal novo quer tecnologia, não quer sentar ali e estudar realmente o bicho, né? Porque a taxonomia ela se baseia em quê? Características morfológicas, principalmente. Então é você pegar o bicho e destrinchar realmente o bicho. Medir, comparar estruturas, ver como que são essas estruturas, né? Quais as diferenças de um para o outro, né? Questão de coloração, tudo. Tem muitos detalhes. E muitas vezes isso não é tão atrativo para o pessoal que está chegando, né? Por N motivos. Né? E aí a nossa banca aí de taxonomistas vai diminuindo. Então chega um momento em que a pessoa vai fazer um determinado trabalho super importante, aplicado, não consegue. Por quê? Porque não tem um trabalho basal, não sei que bicho.
que é. Eu não tenho como identificar porque eu não sei, eu não conheço. Eu passo por isso algumas vezes, né? Porque o grupo que eu trabalho tá muito escasso e cada vez mais de especialistas na área. Então, não sei, chega a dar até um aperto, assim, né? De pensar, poxa, tem tão pouca gente trabalhando com isso no Brasil. Eu tenho que tem que ajudar, eu tenho que tentar dar o meu melhor para ver como que a gente vai identificar essa espécie, que espécie que é, para que a pessoa consiga fazer o trabalho realmente que ela, né, se propôs a fazer. Mas sem taxonomia, não tem como. Sem a pessoa que estudou para isso, e estuda, hein? Anos e anos esse negócio. Mas sem essa pessoa, como que faz? Né? São pesquisas que dependem de outras pesquisas. E a taxonomia acho que é o centro de todas elas. Principalmente num país mega diverso como o Brasil, né? Sim. Onde a biodiversidade aflora em todos os cantos do país, né? Então acho que vamos estudar a biodiversidade. Taxonomista é o primeiro, né? Tem que estar num grupo de estudo desse. E isso acho que tem que ser disseminado para o pessoal que está chegando, né? Não, você tem razão, sem dúvida. Eu lembro que o Hugo falava bastante pra gente, né? Que a gente falou de nome científico e tal, e até a pessoa fala, mas tem muito nome, tem não sei o quê, é muito... Mas que bom que tem, né? Porque imagina se não tivesse nome, se não tivesse nome, como é que você ia saber o que você tá querendo estudar, né? Você chega, você fala, e aí, né? Então, isso que é... E o pessoal vai, a mesma coisa pro pessoal que trabalha com design. Eu quero fazer um cartão de visita vermelho. Tá, mas qual vermelho? Você tem que botar o código que você quer. É a mesma coisa, cara. Só muda. Não tem um vermelho só. Você acha que o cara vai na paletinha de cor lá, é o paleta de cor do Paint ali que tem um vermelho só? Não é. Então tem vários códigos, né? É a mesma coisa. O nome científico é isso, né? Boa analogia, é bem isso. Tipo, que aranha que é essa aí? Você fala, não sei, cara. Existem. Quer dizer, você pode saber, mas você pode não saber também, porque são. Esse é um exemplo que eu sempre uso quando o pessoal, né, galera sabe que eu gosto de aranha, aí a pessoa me manda uma foto de uma aranha daquele jeito, a foto, né, tirada a 3 metros de distância, ela com zoom amassada no chinelo. E é isso quando a aranha não tá estourada, né, e aí a pessoa, arrebentada, né, e aí a pessoa fala, que aranha que é essa aí? Daí eu falo, cara, não sei, não conheço, não tô conseguindo. Às vezes você pode até ter uma imagem nítida da aranha, mas você também pode não saber, até porque eu não sou especialista, só gosto bastante do assunto, mas mesmo um especialista, ele provavelmente vai identificar as aranhas que ele tem mais contato, não só aranhas, né, mas enfim, outros animais que a pessoa, animais mais populares, vamos dizer assim, ou se a pessoa estuda bastante, a Susan conhece bastante espécies de inseto, é mais fácil para ela identificar, pulgões principalmente, né? Mas não é só bater o olho no bicho e falar, esse bicho é o fulanos ciclanos, né? E aí a Susan comentou sobre a dificuldade, né, de trabalhar com a taxonomia. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, porque é muito difícil, né, cara, de você identificar, como ela disse, tem que estudar muito, tem que ler muito, né? É uma área complexa, né? Vou só dar um exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar num tópico aqui de chaves de identificação, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, mais para frente a gente aborda um pouco mais. Mas um exemplo que eu sempre dou, que o pessoal, né, pergunta que espécie que é e tal, existem os taxons, né, os níveis, né, que é reino, filo, classe, ordem, né, família e tal. E assim, quando eu me arriscava a identificar algum animal, usando essa chave de identificação, eu chegava até nível de família, né? Depois de família vem gênero e espécie, né? Por exemplo, o nome da nossa espécie é Homo sapiens, né? Que está dentro de uma família. E para você, dependendo do grupo de animais, para você chegar na família já é difícil pra caramba, né? A não ser que seja, sei lá, elefante. Aí tem poucas espécies, é muito mais fácil de chegar, né? E é um animal extremamente característico, qualquer um bate no olho e sabe que é um elefante, né? Mas para você chegar, por exemplo, no nível de família de aranhas, você correndo essa chave de identificação, dependendo do grupo da família ali, você chega em um ponto que você tem que olhar na lupa se a aranha tem 2 ou 3 unhas, né, na ponta ali da pata dela, tal. E aí a aranha às vezes tem menos de 1 centímetro. Então, imagina, para você, a aranha já é minúscula, aí você tem que ver se ela tem 2 ou 3 unhas na pata dianteira, entendeu? Só para citar um pouquinho da dificuldade, né? A Susan com certeza tem muitos mais exemplos para ilustrar essas dificuldades de identificar esses animais, né? Mas sim. só para sentir o drama é mais ou menos por aí, daí para pior, né, Susan?
Ah, é. Ainda no seu caso, você consegue identificar com lupa. Para identificar os pulgões que eu trabalho, é microscópio. E aí eu preciso de quantidade de cerdas na cauda de um bicho que é microscópico. E tem várias coisas que são determinantes de uma espécie para outra e são, assim, características microscópicas. Você tem que levar em consideração o micro. Agora, você ainda foi gentil aí, né? Porque além de família, quando você chega em família, você ainda tem que ir para subfamílias, tribo, subtribo para chegar em gênero. Nossa Tem um caminho grande para você chegar. Tem gente que consegue já chegar direto num gênero. Aí vai depender do grau de estudo. Mas se não, você tem que passar por outras categorias. Né? Nossa, chegou lá naquelas categorias. A gente vai comentar depois sobre isso, né? Nessas categorias taxonômicas que o Flávio mencionou: reino, filo, ordem, família. Chegou em família, aí que o negócio vai ficar pior, né? Porque você vai afunilando ali. E aí o seu grau de observação tem que ser maior. Você tem que começar a procurar características cada vez menores, né, e mais difíceis de serem percebidas. Isso, claro, eu estou comentando isso dos insetos, o Flávio falou para as aranhas, mas quem trabalha com animais maiores, né, tem mais facilidade, porque tem menos espécies e porque também, né, os animais são maiores, as características são mais visíveis. Também tem a questão do grupo, se o grupo é bem estudado ou não, como o Flávio comentou. Vamos pegar um especialista em aranhas. É muito possivelmente que um especialista em aranhas, ele se dê bem correndo chaves, encontrando os gêneros, principalmente das famílias que ele mais estuda, né? Mas ele consegue se virar. Agora, muitas vezes, mesmo dentro da mesma ordem, ele não consegue se virar com outros animais. Eu, por exemplo, eu tento identificar os pulgões, que é a minha especialidade. Vamos dizer assim, que eu ainda estou aprendendo. Mas se você me der uma chave de espécie para besouro, eu vou ter muita dificuldade, porque os caracteres morfológicos que eu levo em consideração para identificar um pulgão é totalmente diferente para identificar um besouro. Ambos são insetos, né? Ambos são próximos. Mas não, cada um tem as suas características que são mais relevantes para você conseguir identificar o organismo. Se você pegar uma chave, eu acho que plantas é pior ainda, né? Eu acho que plantas, você tem que ter várias estruturas para identificar plantas, né? Essas chaves são bem mais... Para gente que não entende botânica, é pior ainda. Mas mesmo para o especialista, ele tem que levar em consideração várias coisas. Para plantas, como eu comentei, não basta só eu levar um raminho lá. Se você pegar uma aranha e mandar para o Flávio vai se virar com aquela aranha. Mas se eu pegar um raminho e levar para um botânico, dificilmente, dependendo muito, claro, da espécie de planta. Se for uma planta comum, ornamental, até vai. Mas se for uma planta, sei lá, nativa, do meio da mata, de algum lugar, a pessoa só vai conseguir identificar esse material levando em consideração características de reprodução. E aí eu vou ter que ter flor, eu vou ter que ter semente e fruto, né? Para as angiospermas, no caso. Sem isso, adeus identificação das plantas. Então eu preciso ter a parte reprodutiva. Então não é só isso. Você tem que coletar muitas vezes na época certa. Eu já passei por isso. Coletei planta, a pessoa olhou para mim e falou assim: meu bem, você quer que eu faça o quê com esse ramo? Eu falei, então. Falou, não, você volta lá no dia, na época em que estiver flores, que você tiver frutos, que você tiver sementes, e aí você volta. E aí foi isso que eu tive que fazer. Então você percebe como são diferentes, né, esses requisitos para identificar. Não é simplesmente falar: se vira, você trabalha com aranha, olha esse besouro. São artrópodes, por que não? Você vai conseguir. Não, é uma coisa muito específica. Eu ainda tenho um pouquinho mais de familiaridade, talvez, com várias ordens e várias famílias de insetos, porque eu acompanhava as aulas.
Não porque eu trabalho com tal grupo específico, mas porque eu acompanhava as aulas e a gente corria chave toda semana. Era todo dia aluno lá pra gente correr chave. Então tem chaves que eu até lembro os passos na cabeça, de tanto que corria pra ver se dava certo, né? E a gente vai falar depois das chaves. Mas é isso, assim, não é algo que qualquer especialista em taxonomia vai conseguir identificar todas as espécies, né? Isso é ilusório. E as pessoas muitas vezes pensam assim, você é taxonomista, você consegue, você identifica tal bicho, você identifica qualquer coisa. Não, de jeito nenhum, não é assim que funciona. Exato, é muito mais difícil. E fora a galera que acha que por a gente ser biólogo, a gente sabe o nome de todos os bichos e plantas. E ainda você comentou, né, sobre a dificuldade de identificar na botânica, né? Eu lembro daquele livro Árvores Brasileiras, que ele traz vários espécimes de árvores, né, brasileiras, e ali ele mostra, né? Eles fazem uma análise da semente, da casca das árvores, das folhas, das flores, né, dos frutos, se tiverem, né, se a árvore der, né? Então, realmente são muitos aspectos que são levados em consideração, né? Já que a gente falou de toda essa dificuldade que é para identificar tanto um animal quanto uma planta ou até um fungo, né? Que aí eu tenho menos noção ainda. Nossa. Mas, enfim, para tomar cuidado com a galera na internet que sai vomitando o nome científico aí, né? Porque você sempre vê pessoas que fazem identificação de qualquer coisa que você entregar lá, né? A pessoa fala, que bicho que é esse? Aí o cara fala. Planta que é essa? Aí a pessoa fala, tal. Assim, eu não tô colocando em xeque aqui, questionando, né, o conhecimento das pessoas. Acho que com certeza tem muita gente que sabe de fato, né, o nome de várias espécies, né, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que acha que sabe, né, muita coisa. A pessoa acredita que ela sabe, porque ela leu um pouco, teve um pouco de contato com aquilo, e ela acredita que ela sabe. A gente sabe de histórias aí de pessoas que em artigos, né, em trabalhos acadêmicos, usam imagens de internet como referência, né, e não pode fazer isso, né? Porque isso não é uma base que você pode ter, né? Você olha o bicho, joga no Google o nome e aí você fala, tá, é esse, né? Se você digitar Hebe Camargo no Google, uma hora vai aparecer uma foto do Adriano Galisteu lá, né? E não quer dizer que é a mesma. É o mesmo indivíduo, né? Não, e isso sem contar, mano, que tipo, às vezes o cara fala, sei nome científico, você só sabe o nome científico. Se você for pedir pra escrever o bicho, você não sabe porcaria nenhuma, não sabe nem o hábito do bicho, né? Então. Nome científico qualquer um decora, bicho. Decorar nome científico e copiar a descrição do Wikipedia, até eu faço. Bom, sabe que eu e o Flávio, a gente conversa, a gente bate um papo muito, muito frequente sobre isso, né, Flávio? Sobre essa questão das identificações, e eu acho que isso é muito relativo. Você tem que ter em mente o propósito, né? Para que você precisa saber aquela identificação? Se for para um fim acadêmico, científico, isso é muito preocupante, né? Você ter aí alunos se formando em pós-graduação que não sabem nem como buscar informação, como usar uma chave de identificação, que eu acho que é a primeira coisa que se deve fazer quando você quer, né, você busca identificar um organismo. E isso é de deixar a gente muito triste, assim, né, de pensar, poxa, que profissional a gente vai estar formando. Mas, enfim, acho que a minha crítica também se estende a esse pessoal de internet. A internet foi ótima, porque possibilita para nós mesmos, né? Nós mesmos taxonomistas, a gente tem uma gama muito maior, né, de conhecimento, você alcança mais trabalhos, mais publicações que te ajudam a identificar os bichos. Eu utilizo uma plataforma na internet, agora eu não vou me lembrar de onde, que tem descrições dos pulgões muito detalhadas, muito bonitas, e eles atualizam isso. Se não fosse a internet, eu não teria não teria acesso a isso. Isso me ajuda bastante, né? Porque eles colocam as espécies novas, tudo o que sai novo. Que um livro, né, uma chave não me possibilita. Mas da mesma forma que a internet ajuda, também é uma coisa complicada, né? Tem muita gente que
fala o que acho que é, porque acho que por essa facilidade que as pessoas têm de encontrar as coisas na internet, a taxonomia virou uma ciência fácil. Qualquer um pode identificar. Mas será que pode mesmo? A questão acho que é essa. Eu me lembro que eu entrei um dia num grupo de biologia, essas coisas. Aí eu me apresentei, né? Que o pessoal entrava a se apresentar, falei que eu era entomóloga, trabalhava com inseto e tudo mais. Aí, no mesmo dia, veio um cara perguntar pra mim se eu podia identificar uma larva de alguma coisa que ele achava que era mariposa borboleta. Falei, tá, primeira coisa, né? O cara já vem com estágio imaturo. Pra taxonomia, a gente sempre considera o adulto. A gente vai ver lá pra frente quando a gente comentar sobre chaves. Sempre o adulto que é levado em consideração para examinar as características morfológicas. Porque o imaturo ainda vai mudar, né, gente? Vai passar por várias transformações. Então, muitas das características que a gente vê lá não vão ser as que a gente vê no adulto. Falei, beleza, vou olhar. Aí ele me mandou, eu já trabalhei com borboleta, mariposa, eu tinha uma ideia do que era. Falei a família, que eu achava que era, que assim, é o máximo que eu podia fazer com uma foto. Beleza. Aí o rapaz se empolgou, né? No outro dia, ele veio me falar que ele era fotógrafo da natureza e que ele tinha curiosidade em saber dos bichos que ele fotografava. Que ótimo, muito bom. Mas aí ele vira e fala assim, queria sua opinião. Me manda uma foto de um gafanhoto. É tal espécie? O cara já me deu a espécie. De uma foto do gafanhoto de lá longe, assim. Era um daqueles gafanhotos preto e vermelho que você acha fácil na internet. Se você digitar lá, gafanhoto preto e vermelho, vai aparecer. E aí ele falou, é essa espécie? Eu falei, não sei. O máximo do máximo que eu podia falar pra ele era tipo, é de tal família. Porque a foto não estar com o bicho e o que eu via de característica na foto só me possibilitava isso. Aí ele, então, mas eu procurei na internet e era idêntico a esse. E me mandou. Eu falei, eu, como pesquisadora, eu não tenho capacidade de identificar um bicho pela foto. Primeiro, quem postou... Porque assim, você digita lá no Google, vai aparecer 1 milhão de coisas, né? Você tem que procurar uma foto de um lugar, de uma instituição que tenha identificado o bicho. Né? De um pesquisador de uma instituição. Não, tinha a primeira foto que você acha lá, você pega e já tem um nome científico. Que foi o que o cara fez. Ele, esse aqui é muito parecido com esse. É esse. Tá, pode ser como pode não ser. Aí eu disse pra ele, então, mas quem identificou esse bicho como sendo isso aqui? A gente nem sabe quem identificou na internet e jogou lá. E aí a gente começou a discutir sobre isso, né? A questão de coloração. Ele falou assim, eu sempre identifico os meus bichos pela cor. Legal, né? Aí eu volto no momento que eu comentei com o Flávio lá, que as características morfológicas que são pré-requisitos para identificar um determinado grupo de organismos, não é o mesmo para outro, como eu dei aquele exemplo dos pulgões e dos besouros. Eu posso levar em consideração a cor? Talvez em alguns grupos sim, em outros não. Por exemplo, nos meus pulgões, isso varia muito dependendo da planta que ele se alimenta. Então, eu tenho pulgão pink, que é a mesma espécie de um pulgão verde, que se alimentou em outra planta, né? Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que aquele pink é uma nova espécie. Aí eu mandei pra ele uma foto de uma... Eu vou até mandar pra vocês depois aqui. Vou mandar aqui no grupo agora. Eu mandei pra ele uma foto de umas joaninhas. Uma espécie de joaninha que foi introduzida aqui no Brasil. Uma joaninha asiática. A Monaxeris. A variação de cor dela é muito grande. Tem pintinhas. No outro não tem pintinha, tem várias pintinhas, tem poucas pintinhas. Se você olhar assim, você pode dizer que aqui tem 2, 3 espécies. Uma é laranja, uma é amarela. Não, é tudo a mesma espécie. Como eu vou descobrir isso? Eu só vou descobrir isso com estudo. Né? Essas variações, né, dentro da espécie, eu só vou descobrir como? Se eu estudo. Sim. E, né, quem que vai ter o suporte para falar isso? Quem trabalha com esse grupo de joaninhas. Eu ainda tenho uma base, porque eu fui forçada a vê-las, porque eu trabalhei com elas, então eu penava também, achava que eu tinha pegado aí um monte de espécie, na verdade é uma só. Então, a gente tem que valorizar esse conhecimento acumulado das pessoas e, sei lá, tentar tirar essa visão de que a taxonomia é uma coisa fácil, identificar os bichos é fácil, é só jogar lá e se for igual, beleza, né? Isso prejudica muito, né, a ciência em si. Bom, a Susan mandou a imagem pra gente aqui, achei super interessante, são 12 fotos de espécimes de joaninhas, né?
com cores diferentes, com números de pintas diferentes, bem diferentes, inclusive. Tem uma que não tem uma ou duas pintas e outra tem várias pintas, né? Mas para você não ficar só no imaginário aí, tentando descobrir como é que são essas espécimes diferentes, porém da mesma espécie, né? A gente vai deixar o link aí com a imagem na descrição do episódio, aí você corre aí na descrição para ver, para a gente ilustrar melhor a conversa. Bom, e aí na taxonomia, né, existem várias camadas ali, né, de classificação dos seres vivos, né? E aí lá no topo da pirâmide, praticamente no topo, né, estão os reinos. E nos reinos foram propostos aí ao longo dos séculos por vários autores diferentes, inclusive Linneu lá no começo, considerado por alguns como pai da taxonomia, né? Ou um dos pais da taxonomia, mas os números dos reinos variam de acordo com os autores. Atualmente, o mais aceito, ou o mais utilizado, classifica em 5 reinos, né? E os reinos são Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas esses nomes são todos derivados do latim, né? São nomes descritos em latim. E rapidamente explicando, Monera inclui as bactérias, né? Diferentes grupos de bactérias aí. Protista, que é uma bagunça, basicamente, né? Tem muita gente que fala que a característica para classificar um ser vivo como um protista é se ele não se encaixar nos outros reinos, né? O que sobrar, você põe lá, tá ligado? Se não se encaixou em nenhum dos outros, ele entra no reino protista. Mas estão ali os protozoários, né? Tem alguns outros grupos de seres vivos, mas só para citar aqui um parágrafo aqui do site da UOL, Brasil Escola. Reino protista é um reino onde estão agrupados organismos eucariontes que não apresentam características necessárias para que sejam classificados nos reinos Plantae, Animalia ou Fungi. Então, basicamente é isso. Plantae, obviamente, os vegetais, plantas, árvores, né? E tudo que é vegetal aí. Fungi, os fungos. E Animalia, os animais, inclusive nós. Essa é uma das classificações mais que está ali do topo, vem descendo depois para ramificando assim e especificando cada vez mais, né? E pode ter gente que vai falar assim, mas eu aprendi na escola que são 4 reinos, mas eu aprendi que são 6, cada hora muda uma coisa e o pessoal aceita um negócio, não tá errado você falar que são 5, não tá errado você falar que são 6, tá? É que cada hora a biologia ela não é um negócio exato, né? Não é uma ciência exata, então cada hora muda isso, organismos entram num reino, saem de outro, e tá tudo bem, não tá errado, tá? Você falar que são 5 ou 6 reinos. Conforme os estudos vão avançando, muita coisa vai se atualizando, né? Descobre que não era bem aquilo e muda. A ciência é assim, realmente ela é mutável, né? A gente vai descobrindo, ao passo que a gente se depara com novas evidências, as coisas vão mudando, né? Então, alguns anos atrás, um organismo, um ser vivo estava em Monera e hoje ele pode estar em planta, né? Implante, né? Então, é basicamente isso mesmo. As coisas vão mudando, já foram aceitos números diferentes de reinos que temos hoje. Até muito tempo atrás, quase um século atrás, eram impérios, não eram nem reinos, né? Então, a biologia, a taxonomia vai se adaptando, vai se atualizando e as coisas vão mudando, né? Esse que a gente falou é o mais famoso, acho que é o que todo mundo, o pessoal da nossa idade, né, da nossa geração aprendeu, que é o do Whittaker, né, que é os 5 reinos. Mas tem pessoal que começou a usar 6 reinos, o pessoal mais novo acho que chegou a ver 6 reinos, não sei. Da década de 70 já era proposto 6 reinos dividindo Monera em 2 grupos, né? Mas acho que os 5 reinos são mais aceitos, né? E aí, mais cedo, eu comentei um pouquinho sobre chave de identificação. Quem não é da biologia provavelmente não está muito familiarizado com esse tema, né? Mas, de novo, eu vou jogar no colo da Susan para explicar para a galera o que é chave de identificação, porque com isso ela está bem familiarizada. O duro é explicar, né? Se vira aí. Pois é. Bom, vamos tentar, hein? Vocês me ajudem. Chave de identificação seria, então, a maneira primordial, a primeira, né? Da gente tentar identificar uma espécie. Mas também tem outros métodos, né? Depois eu vou comentar, né?
de mais algumas coisas. A chave seria assim, né? Como eu já comentei lá, a gente sempre leva em consideração características morfológicas, né? Principalmente. E lembrando que essas chaves, elas são utilizadas para identificação de indivíduos adultos. Então, é muito difícil, praticamente é raro, você encontrar alguma chave que te dê aí possibilidade de identificar indivíduos imaturos, ovos, né, jovens, de qualquer tipo de animal. É bem difícil. Claro, falando isso, eu estou pensando mais em invertebrados, né? Quando a gente vê vertebrados, a coisa muda um pouco, né? Como, por exemplo, um leão jovem, provavelmente é muito parecido com um leão adulto. E eu acho que não vai ter muita dificuldade em a gente classificar aí o organismo. Mas quando a gente vai lá para o micro, né, quando a gente chega em invertebrados, ou até mesmo vertebrados, mas animais menores, isso já começa a ser dessa maneira. Levar em consideração a morfologia do adulto, porque os estágios anteriores ainda estão se formando e muitas vezes modificam muito no processo. Então, a chave que a gente mais utiliza seria a chamada chave dicotômica, que ela me dá duas possibilidades, né? Geralmente opostas, mas nem sempre. Então, vamos supor, me ajudem aí, meninos. Eu tenho um inseto, vou falar de inseto porque é onde eu tenho mais segurança. Eu tenho um inseto e eu quero identificá-lo para saber, eu já sei que é um inseto, quero saber em que ordem ele está, né? Que seria aí, eu tenho que começar lá do início, né? Eu sei o reino, sei filo, a gente vai comentar sobre isso, né? Nessa cronologia, mas eu cheguei lá com o meu inseto e eu quero saber qual é a ordem dele. Pego o meu inseto e vou verificar, né, as características que a chave me dá. Então, vai lá, na primeira linha vai ter lá duas linhas com características distintas. Então, vamos lá. O meu inseto tem asas ou o meu inseto não tem asas, por exemplo. Se o meu inseto tiver asas, ele vai me dar um número, né, e aí eu vou seguir para a característica daquele número, né. Eles numeram as características. Então, eu tenho duas características, né, que é com asas e sem asas. Se o meu inseto tiver asas, ele vai me falar, vai para a característica 8. Aí eu vou ver qual é a próxima característica. Vão ter duas características ali e eu tenho que verificar no meu inseto qual delas se adequa mais. Algumas vezes, as características não batem, né, com o inseto que eu estou identificando. Quando tem esse tipo bom, pode ser que você errou lá no começo, mas quando tem esse tipo de divergência, muitas vezes tem mais de uma característica que você pode averiguar naquele passo. Então, ele fala assim, por exemplo, olhos de tal jeito, antenas compridas e pernas com tantos segmentos, né? 3 características no mesmo passo. E aí eu tento adequar de acordo com todas essas características, porque pode ter variação dentro do meu grupo. Então, eu vejo qual mais se encaixa. E aí eu vou indo, né? Até ele me dar aí o final. Eu vou chegar lá, ordem coleóptera. Puxa, era um besouro, né? E aí, se eu quero saber qual família era aquele besouro, eu vou pegar as chaves para as famílias. E aí, as características que essa chave vai me dar são mais específicas, mais acuradas, que estão presentes somente nos besouros, né? E aí, assim por diante, até eu chegar na espécie. É um processo muito lento, demorado e complicado, porque você esbarra com nomes muito específicos, né? Nomes de estruturas muito específicas que você só muitas vezes conhece se for estudante do grupo, se você estudar o grupo, né? Portanto, você ter ali uma boa literatura, né? Geralmente, os trabalhos que dão essas chaves, eles te dão suporte anterior, né? Te dão um glossário falando, ó, gula presente. O que é gula? Ele vai me falar onde que eu vejo a região da gula, por exemplo, né? Então, essas nomenclaturas eles te dão antes na chave, né? Para você ter essa ideia. Tem desenhinhos, né? Que você pode seguir para você ter um parâmetro, né? De comparações. Isso é uma chave dicotômica. Você tem a chave pictórica também, que é só baseada em fotos ou desenhos, né? Mas geralmente em fotos. E é bacana. Para alguns grupos funciona legal, né? Eu nunca usei essa chave, assim. Não gosto muito, mas didaticamente ela é interessante, porque não tem esse monte de nome, né? Você vai por comparação de figuras, de desenhos. Chave pictórica.
Vocês nunca ouviram? Essa eu não conheço, não, nunca vi. É mais difícil de achar. Mas assim, por exemplo, a ordem, né, que vai englobar vários grupos, você consegue correr uma chave pictórica, uma chave de imagens, e você vai tranquilo. E agora não é tão novidade assim, né? Mas tem as chaves que são geradas a partir de programas computacionais. Tem um programa, se eu não me engano, chama Del, em que você consegue fazer a chave super fácil, assim, você insere as características do seu bicho numa matriz. Enfim, né? Eu não entendo nada desses programas computacionais, porque eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com isso. Mas você joga lá e o programa te dá, né, essas possibilidades, e o programa monta a chave para você. Me parece bem interessante, né? É interessante mesmo. Acho que leva em consideração a questão da morfologia, acho que igual. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar, mas antes de terminar, eu queria comentar que além dessas chaves, muitas pessoas que trabalham com taxonomia também comparam os exemplares com coleções. Então, eu posso comparar os meus bichos que eu estou estudando com outros de outras instituições. A Suelen, lá do episódio 31, de anfíbios, ela fez um trabalho essencialmente assim. Ela comparou exemplares de outras coleções. Na verdade, ela fez uma revisão, né, de quais espécies estavam dentro dos gêneros e modificou todo, né, essa classificação que tinha sido feita há um século atrás. E aí, como que ela ia fazer? Chaves de identificação não eram suficientes, né? Ela precisava ver os bichos que foram classificados anteriormente. Então, é uma metodologia. Quando você já tem uma bagagem, você comparar com exemplares em outras instituições. Agora, uma chave dicotômica, você consegue correr uma chave, mesmo sendo um estudante de ensino médio. Depende muito do autor que você utiliza, do livro que você utiliza e do grau de especialização que você quer essa identificação, né? Mas acho que todo mundo que esteja disposto a dar uma olhadinha melhor no bicho, porque é observação, né? Observação e persistência, você consegue. E tem, claro, também os métodos moleculares, que eu acho que atualmente, né, têm sido utilizados, que é comparação de partes do DNA, né, e aí, comparando o DNA, você consegue separar ou agrupar as espécies, ver se é a mesma espécie ou se não é. Esse método é interessante para nesses casos que eu falei, por exemplo, de identificação de jovens, estágios imaturos, que não tem como identificar em chaves, e para as espécies que a gente chama de crípticas, por exemplo, né, que são espécies que são indistinguíveis pela morfologia. Tem muitas espécies que você não consegue identificar ali, com certeza, pelas características morfológicas, por serem muito semelhantes. Então, muitas vezes o método molecular ajuda, ou não, a resolver esses problemas. Não sei se vocês têm algo a complementar aí com as chaves. O Flávio adora chaves, o Arão não sei se gosta muito. Depende, eu peguei meio raiva um pouco de chaves quando eu fazia estágio lá na Embrapa, que eu tive que correr uma chave de uns besouros lá, mas, mano, nem meu orientador sabia o bagulho. Caraca, mano, te deram a pior chave. Aí ele falou assim, mano, se vira aí, faz aí. Eu falei, pô, eu não sei o que é tal coisa com tal estrutura. Ele, eu também não sei. Aí eu fiquei muito pau da vida, né? A chave de identificação é legal, cara. É trabalhoso, tem umas que são chatas, assim, mesmo pra fazer, mas, meu, é um bagulho muito louco. Você chega assim e fala, caramba, mano, eu descobri qual que é o bicho, assim, é muito massa isso, né? Eu ia falar mais ou menos isso mesmo. Eu adoro, a Susan deu uma exagerada aí. Mas assim, eu acho muito interessante, acho muito legal, mas a sensação é exatamente essa que o Aaron descreveu, pelo menos pra mim, assim, né? Pra gente que não tem tanto contato, a gente não tem tanta prática, é uma coisa difícil, né? Que dá trabalho, mas quando você chega no bicho, né? Aí é legal, né? Dá uma sensação massa, assim, e tal. E assim, é um exercício que realmente é legal indicar pra galera, pra quem talvez não tenha tanta prática com biologia ou tá ali no ensino médio, pegar umas coisas mais basais, assim, né? Tipo, claro, você não vai jogar já uma chave de gênero, de família pra uma pessoa que tá iniciando, né? Mas, de repente, você pode fazer com classe, com ordem, né? Classe eu não sei nem se tem, né? Na verdade, chave de identificação em classe, mas ordem tem, né? A própria chave pictórica que eu mencionei é interessante, porque se você leva em consideração fotos,
ali imagens, é mais fácil, né? Para quem não tem Aham. essa familiaridade com termos. Sim. Por exemplo, você falou dos insetos, o exemplo que você deu, né? E aí, para identificar em ordem, por exemplo, achei legal esse exemplo que você falou, mais básico, assim, né? Você tem um inseto lá, você não sabe o que que é, você começa a correr a chave. Aí tem asas, sim. Aí você vai para outra, quantas asas, né? Uhum. Um Começa com par ou características dois? maiores, sempre, Sim. né? Aham. É E aí, que às vezes tem isso, né? Tipo, tem um par, porque se tiver um par, você já sabe que é díptera, né? Agora, se tiver dois pares, aí o leque é bem maior. São vários outros grupos de inseto que pode ser e tal, né? E aí você vai pegando, às vezes, uns macetezinhos, assim, né? Com certeza. De saber isso, né? De tipo, se tem só um par de asas, então é díptera, né? Que é pernilongo, mosca e tal. E aí você sabe que ele tem o alter, às vezes você bate o olho. Porque tem muito díptera que parece bastante com o himenóptera, né? Uhum. Que é a asa atrofiada, o alto. Então, exato. O halter é uma estrutura que é uma asa atrofiada e principalmente o pernilongo, aqueles tipo lead, né, grandão, Tipo, você vê de longe, né, o halter. Então, às vezes tem alguns bichos que é fácil de diferenciar por aí, né? Então, assim, você vai pegando esses macetes, né? O Aron acho que ia comentar alguma coisa aí. não, foi que tipo de chave, assim, não que a pessoa fala, é chato, não é que é chato, é trabalhoso quando você vai chegando mais pro final, assim, porque no começo é fácil, assim, tem asa, não tem asa, mas no final começa a usar termos técnicos, você fala, putz, é o que travou no besouro, né? Eu não É. lembro quem que era, que fala, tal coisa é bifurcado ou não. Tipo, o meu orientador não sabia o que era esse negócio, porque era uma estrutura muito louca lá, que era perto lá do final do abdômen, era um negócio muito retardado, assim, os caras usando o termo técnico, você tinha que procurar. Então, isso que é o chato, né? De você ir atrás de saber o que é o órgão, a estrutura, assim, né? Então, você fala, se você souber o que é, você vai rápido. O que demora na Java é que você tem que parar para pesquisar o que é o negócio, né? Se você não tem prática, né, aí complica mais ainda, né? E sabe que também é um problema? Quando você vai afinando, né? Você vai chegando lá em família, gênero, espécie, muitas vezes você não tem chaves de identificação para isso. Se tem, é muito antigo ou é um material de outro país, né? Eu, por exemplo, quando eu vou identificar, eu não tenho chaves de pulgão do Brasil. Não tenho. O que eu tenho são algumas descrições, né, de algumas espécies e algumas chaves que comparam, por exemplo, sei lá, pulgão dos citros, que são 4 espécies. Aí tem uma chavezinha para diferenciar eles. Mas eu não tenho uma chave de pulgões do Brasil. Não existe. Aí eu uso pulgões de Cuba, pulgão da Austrália, fauna de Portugal, fauna da Argentina. Até tô com um aqui do lado. Muitas vezes a fauna da Argentina é totalmente diferente da minha fauna aqui no Brasil. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho apoio regional aqui da minha região, do meu país. Então isso também é um empecilho. Muitas vezes, também tem a questão do idioma, né? Já usei chave em francês. Não me perguntem como, mas saiu. Oh, mon Dieu! E aí os Caramba. termos mudam. Você tem que pesquisar, você tem que achar o que o autor está querendo dizer com aquele termo, que muitas vezes pode ser diferente, né, em outro idioma. Esse é um problema também. É uma limitação. Quando você vai chegando lá embaixo, em gênero e espécie, também tem isso. E para você conseguir essas bibliografias, né, muitas vezes você não acha assim facilmente. Ainda tem mais esse problema aí, né? Você vai ter que fazer Pois é. por conta própria aí a chave de identificação de pulgões brasileiros. Isso era uma ideia para um pós-doc, mas eu não quis me atrever. Mas a minha ideia era fazer uma chave com 170 pulgões do Brasil, assim, que me fornecesse um parâmetro do que eu tenho no Brasil, porque usando a chave de Cuba eu consigo fazer, dá para fazer tranquilo, chave em espanhol mais fácil, mas muitas vezes não contempla. Aí você chega num passo que não é nada, que não se ajusta em nada, então você vê a chave esse bicho não está contemplado na minha chave, porque ele não se ajusta em nenhum dos passos que eu falei, né? Nenhuma das características anteriores. Aí você tem que começar do zero, em outra chave que talvez se adeque. Claro que você vai pegando experiência, então você vai vendo as características e aí você já chega numa chave mais específica. Então, muitas vezes você consegue já saber qual gênero é, de tanto que você já correu. Então, você vai naquela chave, né? Isso te dá um puta salto, né? Para você chegar até lá, foi um puta salto. Então, você
economiza caminho, mas é muito complicado isso. Eu comentei essas coisas, esse negócio da disponibilidade, aí eu vou falar, mas depois, se você quiser, você pode cortar esse pedaço, Flávio. Mas eu tive um problema com isso quando eu fiz o meu doutorado, que eu consegui, nem sei como, né? Foi uma alegria, de escrever uma espécie nova, que era um sonho que eu tinha, de descrever uma espécie, encontrar uma espécie nova. E aí, nesse processo de descrição, eu precisava ver toda a literatura. E a literatura que eu tinha um pesquisador que trabalhava com o grupo, que eu achei que era a minha espécie, né? O gênero da minha espécie nova. Esse era um pesquisador do Canadá e ele tinha uma chave de 1974, que foi o que eu corri. E aí não se adequava em nada. E eu falei, puxa, deve ser uma espécie nova. Só que eu não podia bater o martelo, que era isso, porque eu precisava de mais substância, né? E aí eu procurei e vi que tinha um livro dele de 2010. Mas esse livro não estava disponível nem no Brasil. Se eu comprasse de fora, o preço do livro ia me sair R$2.800 na época, isso faz tempo. E eu não tinha como comprar o livro. Nossa Senhora. Pra usar 2 páginas do livro. E foi uma luta, assim, tipo, foi muito tempo tentando, buscando universidades do Brasil inteiro que tivesse o livro. Ninguém tinha o livro. O Brasil não tinha um livro. E aí eu tentei entrar em contato com o autor, que era um colega de trabalho do meu orientador. Eles já tinham feito o trabalho juntos, mas ele já tinha saído da universidade, já era velhinho, já nem fazia mais nada. E no final a gente conseguiu contato com ele, depois de 1 ano quase. Meu orientador ia comprar o livro. Ele falou, vou ter que comprar o livro, a gente vai ter que comprar o livro para conseguir fazer o trabalho. E aí ele conseguiu me mandar uma cópia, né, num CD. Me mandou lá do Canadá a cópia em CD. Eu chorei muito o dia que chegou. Imagina. E tipo, R$2.800 para eu conseguir ter acesso a Se eu fosse chave. você, fazia um xeroxão, mandava fazer tipo um bootleg de coisa, vendia isso aí, você ficava milionário. Ficava nada. R$100. Quem que vai ter Sem interesse em conto. comprar isso, Carol? O bagulho, você posta lá de 2.000 por 100, vai ter nem que nem é da área comprando. Brasileiro é Só assim. porque é promoção. Brasileiro é assim, 2.000 por 100, esse cara fala, vou ter que comprar isso. Não sei o que é, mas eu quero. Pois é difícil, gente. Quando você entra nessas coisas, é muito triste você ver que você não tem verba para conseguir acessar as coisas. Não, e não Mas só não ter verba, né? Mas, tipo, a dificuldade de conseguir o negócio, né? Hoje ele tá guardadinho o CD aqui, as 7 chaves. Porra, por favor. Fiz cópias, né? Mas não vendi ainda. Mas antes disso daí, ó, os caras já põe isso na nuvem, porque CD tem validade, hein? Passa pra pendrive, mete na nuvem, que CD vai dar um tempo aí não funciona mais, não. Ixi, vou pôr então. Passa pra pendrive, põe no e-mail. Vou pôr. Bom, e aí você tá lá trabalhando com a taxonomia, você quer identificar os animais, aí você se deparou lá com um bicho que nunca foi descrito. Você deu a sorte, né, de deparar com um bicho que nunca foi descrito e você quer dar um nome para ele, batizar o bichinho, mas tem as regras, né, para a nomenclatura das espécies, né, ou bicho, ou planta, ou fungo, ou o que quer que seja, né. Não pode colocar o nome que quiser, não pode ser do jeito que você quer, tem toda uma regra a ser seguida aí, né. Como a Susan comentou, ela já descreveu uma espécie, né, então fala um pouquinho pra gente, Susan, dessas regras, a gente vai discutindo em conjunto aí. Bom, a questão da nomenclatura, eu acho que ela é universal, é a mesma para toda a comunidade científica. Essas regras elas são estabelecidas por um código internacional de nomenclatura. Aí, se forem animais, Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Se for de plantas, Código Internacional de Nomenclatura Botânica, porque muda um pouco essas regras para plantas, vírus, fungos, bactérias, enfim, muda, né? Todas essas regras. Mas, o que eu posso dizer, né? Uma espécie nova, ela tem que ter o latim como uma nomenclatura oficial. Palavras que não sejam em latim têm que ser latinizadas, né? E tem regras para isso. Se de repente a minha palavra é feminina ou masculina, tem regras para você latinizar esse nome, né? Algumas vezes você coloca um prefixo, outra vez tem um sufixo, né? Você retira algumas letras, mas no final tem que estar latinizado, né? Vou dar um exemplo aqui.
a minha espécie, por exemplo, que eu batizei, ela tinha um nome masculino. Eu não vou lembrar agora, mas se o meu nome masculino terminasse em vogal, ele podia continuar idêntico e receber a letra I no final. Se terminasse em consoante, tinha uma outra regra, que agora eu não vou lembrar. Mas eu me lembro, assim, por exemplo, eu queria me homenagear, na verdade, né? Eu queria colocar o meu nome na espécie. Mas eu não podia, porque isso é uma regra também. Se você vai descrever a espécie, é o autor da espécie, seu nome não pode estar na espécie. Então, eu não consegui colocar a Susan. Mas se eu fosse colocar, como meu nome tem consoante, eu poderia... Tem várias terminações possíveis para o meu nome feminino terminado em consoante. Por exemplo, eu poderia colocar Suzanos e ficaria tudo legal. Se o meu nome fosse Susana... Hã? Suzanos. Suzanos ia ficar meio estranho, né? Ah, Flávio. Mas não olha para esse lado, né? Se eu fosse Susana, por exemplo, né, que terminasse com A, eu poderia adicionar o E, por exemplo. E aí ficaria Suzane, porque em alguns casos do latim, quando tem o A antes do E, o A some. Eu só pronuncio o E. Então, seria Suzane. Ficava mais bonitinho, né? Mas não podia. Então, mas só mesmo para exemplificar que tem essas regras. Eu falei assim, muito por cima, mas tem toda uma base para você seguir, né? Uma outra coisa é que esse nome científico sempre tem que estar em destaque no seu texto, independente do texto que for. Ele sempre tem que estar em destaque. E você pode perceber que em livros, em qualquer lugar que a gente vá falar de uma espécie, ela está em itálico. Né? Não precisa ser especificamente em itálico. Eu acho que não é regra que seja em itálico. A regra é que seja destacado. Utiliza-se o itálico geralmente porque é um tipo legal, bacana de você chamar a atenção do autor, né? Dar um destaque que, tô mudando de língua. Então, geralmente, a gente vê isso na literatura. Quando a gente muda de língua, ele vem em itálico. Então, nome científico em itálico faz com que quem esteja lendo preste atenção naquele nome, né? Pela mudança na forma da letra. Se eu não quiser escrever em itálico, claro que eu vou seguir regras, mas tem revistas que não consideram, né? Que a gente tem que publicar em revistas para validar a minha espécie. Tem revistas que consideram sublinhado, né? Isso vai depender muito das normas. Mas, em geral, o itálico é mundial, assim, todo mundo utiliza esse itálico. E aí tem o nome binomial, né, de gênero e espécie. Verdade. O nome do gênero é sempre letra maiúscula, espécie sempre letra minúscula, né? A gente nem comentou isso, né, mas quem colocou esse sistema foi Linneu, né, lá em 1700 e bola, que a espécie teria dois nomes, né, e tem muita influência grega aí nesse latim, né, Flávio? Eu acho que até por conta, sei lá, da taxonomia ter começado lá em 300 e pouco antes de Cristo, com Aristóteles, que era grego. E já veio essa influência grega, e eu acho que ela permeia muitos dias de hoje. Muitas palavras que a gente utiliza hoje para nomear os animais assim, né, e outros seres também, tem origem grega, que foram latinizadas, né, Flávio? Exatamente. Que é inclusive, a discussão que a gente estava tendo hoje à tarde, né, Susan? Uma conversa que a gente teve e a gente... Muito legal, aliás. Então, foi uma conversa bacana. A gente falou, acho que é legal a gente estender isso para o podcast, porque foi interessante. A Susan comentou que ela estava... Não sei se você estava ouvindo novamente o episódio com o Natan, né? Das borboletas e mariposas e tal, e aí a Susan comentou sobre que o Natan, acho que não sei se foi o próprio Natan que diz que nome científico ele pode ser em latim ou em grego, né? Alguma coisa assim. E aí ela falou, não, né, mas na verdade é só latim e tal, e aí eu ainda falei, não, eu acho que pode sim ser grego, né, porque aí lembrei, né, da aranha armadeira, que o gênero é Phoneutria, e Phoneutria vem do grego, né, mas aí a gente pesquisando tal, procuramos algumas fontes tal,
Inclusive, uma das fontes foi o professor Alexandre Caneblé, né, o Chibi, amigo nosso. Recorri a ele porque ele, né, tem um pouco de prática nisso. E aí ele também disse isso que a Susan falou, né, sobre essa questão que os nomes científicos são sempre em latim ou palavras latinizadas, né? E aí eu fiquei com essa foneutra na cabeça, tal, falei, mas foneutra é grego e tal, né? Aí joguei no Google. A gente tá com uma teoria aqui que né, não é certeza, né? Mas joguei no Google Tradutor mesmo, né? Fonêutria. E na verdade eu sabia já que significava assassina, né? Que é uma sacanagem com o bicho também, né? Pra tanto, né? Ter essa fama toda, né? Aí. Forçaram um pouco. Mas aí a gente descobriu que em grego, assassina é phonias. Phonias, acho que é a pronúncia, não sei. Não sei, pronúncia já é outra coisa. Tem um acento ali, eu estou deduzindo que é phonias. E aí a gente chegou a essa conclusão que provavelmente fonêutria é uma palavra, né, que derivou do phonias, que talvez uma palavra em grego que foi latinizada, né? Então acho que tem essa regra aí, né? Aí para completar essa discussão nossa aqui, essa conversa, eu vou também incluir o nosso professor Alexandre na conversa aqui e vou botar o áudio dele do WhatsApp que ele mandou para a gente falando um pouquinho sobre o assunto aí, uma forma de agradecê-lo e de fazer ele participar também desse episódio. Fala, Flávio, beleza? Assim, as palavras elas têm que ser latinizadas mesmo, mas quando o autor vai dar um nome para a palavra, ele pode usar palavras inclusive de origens distintas. Por exemplo, você tem um monte de algumas espécies descritas aqui no Brasil que tem um epiteto específico derivado de nomes indígenas, muitas vezes tupi, né? E só que daí depois tem que latinizar o nome. Então acho que é normal aparecer nome de gênero, de espécie, de grupos com palavras de origem grega, mas que acho que tem que ser latinizadas, se eu não me engano. Beleza? Falou. Pelo menos é o que eu acho. Esse viral é ótimo. É ótimo. Isso aí, então. Aí o professor, ele também encaminhou para a gente um trecho de um livro que fala exatamente isso aí que ele falou, então só corroborou com o autor. E a gente pode nomear famoso? Pode. Pode? Porque até saiu uma... Eu ia falar disso daí mesmo. Tipo, teve 2 espécies de aranhas. Acho que o Flávio lembra disso aí. Você até compartilhou. Que elas foram batizadas com nomes de vocalistas de bandas de rock, entendeu? André Matos, Klaus Meine, do Scorpions, Bruce Dickinson. Então teve o Rick Allen, que é o do Def Leppard, né? Então, isso aí que eu ia falar, você pode usar. E é muito louco, assim, então, foi uma autora brasileira, né? Foram várias aranhas e tal. São de mesmo gênero, só que o que muda é a espécie, né? O gênero é Extraordinários, aí e virou André Matos, em homenagem a André Matos, Bruce Dickinson, Klaus Meine e Rick Allen. Então, tipo, muito louco, você pode usar qualquer coisa mesmo. Então, e aí dá para a gente exemplificar isso que a Susan estava falando das regras de ter que latinizar o negócio, né? Porque ela colocou o quê? André Matos. Ela usou como nome de espécie, né? E aí virou André Matose, né? Isso. André Matos. Bruce Dickinson, ficou Bruce Dickinson, né? Latinizou. Foi uma mudança bem sutil, só colocou um i no final, mas atendeu às regras ali, né? Eu acho que assim, não existe regra para o nome que você vai utilizar para a espécie. Você tem que descrever, na sua descrição você tem que mencionar por que daquele nome, né? A etimologia do seu bicho. Por que você adotou aquele nome? Se passar pelos revisores, né, do seu trabalho, perfeito. Aí eu até queria levantar essa questão, né? Porque muitas vezes você colocar o nome de um famoso pode ser interessante, até mesmo para chamar atenção para a ciência, né? Aí eu trago um exemplo aqui de um não é?
Eu trago um exemplo de um pesquisador lá do meu laboratório. Agora ele já saiu e tudo mais, mas não sei se vocês vão lembrar, mas ele colocou o nome numa espécie nova de vespas, de Aleiod's shakiri. Ele homenageou a Shakira, né? Eu lembro disso. E lá, por conta, no trabalho, ele menciona que ele fez essa homenagem à Shakira por conta dos movimentos de contorção que o corpo da larva fazia, que podia lembrar da cantora colombiana. Tá. Você já Saiu imagina no a larva lá jornal. no Waka Waka, né? Pois é. Saiu em jornal, rede social, comentário na mídia, um monte de lugar. Agora imagine se ele tivesse colocado qualquer outro nome, tipo Aleiod's, sei lá, Rebolatus. Não teria o mesmo impacto. Vocês concordam? O cara foi esperto, porra, ligeiro. Eu faria a mesma coisa. Chamou atenção para ele, para o trabalho dele, para a espécie dele, para a taxonomia, para a ciência. Então acho que, né, a gente pode se valer dessas coisas, que pode ser uma coisa boa, né, para a gente mesmo divulgar o próprio trabalho. Exato, é usar a seu favor, usar ao favor da ciência, a popularidade, né, dessas pessoas, dessas personalidades. A gente até já fez umas publicações sobre isso na página. Sim. E tem diversos, né, tem nome de personagem, né, de X-Men, de Harry Potter, tem de cantores, tem vários. Inclusive teve a Lady Gaga já foi homenageada várias vezes, né? E ela, inclusive, foi homenageada. A maioria das pessoas são, né? Desses casos, as pessoas homenageiam com uma espécie, né? A Lady Gaga, se não me engano, foi um gênero inteiro para ela. Belezinha. E foi um pulo do gato, assim, né? Porque aí até a Lady Gaga compartilhou o negócio lá e tal, e aí deu uma puta visibilidade para um negócio que, como você comentou, se ela tivesse colocado o nome de, sei lá, Rebolato... Ué, se a larva rebola, assim, por que não pôr Rebolato em vez de Shakira? Não é? Ninguém ia ficar sabendo disso, a não ser o pessoal ali do meio acadêmico, né? Exatamente. E ainda assim seria bem restrito, né? Então é uma maneira de dar uma visibilidade mesmo para a área que a galera encontrou. Já fica a dica aí, não que a gente goste do cara, mas se você um dia descobrir uma espécie nova de tucano, coloca o homenagem ao Luciano Huck que você vai ficar famoso. Que péssimo. Anfastus, Huck. Bom, galera, então estamos chegando aqui no finzinho já dessa conversa, mas acho que a gente não podia deixar de fora também aqueles antigos macetes, né, de ensino médio que os professores ensinam para a galera aí, para a molecada decorar na hora de fazer o vestibular ali e tal. E o meu preferido, o que eu aprendi, na verdade, e a Susan até falou que conheceu há pouco tempo, eu achei que isso já era uma coisa super difundida, mó famosa e tal, é o reficofage, que não quer dizer nada, né? Só a inicial de cada táxon ali e tal, mas eu acabei decorando dessa forma. Talvez tenha algumas pessoas que não sabem do que eu estou falando aí, né? Mas reficofage é uma abreviação para reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aí, para algumas pessoas pode não ser fácil decorar o reficofage e fazer as associações, né? Na hora da prova ali, eu acho que me ajudava, mas tem outros macetes, né? Que a galera, claro, você pode inventar o seu, né? Você pode inventar uma frase aí para ficar fácil de lembrar na hora. A frase que o pessoal usava, tipo, que eu estudei no Objetivo, e eles usavam o reficofage, mas eles faziam uma frase com o reficofage, né? A revisão final do Colégio Objetivo faz gente esperta. Olha aí, boa. Patrocina nós. Patrocina nós. Aí, Luísa, patrocina a gente. Aí o Salame também, a Nara. Patrocina nós. E aí, além desse daí da propaganda gratuita que o Aaron fez, tem um outro também que é raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Esse daí é bom até. Nossa, eu não faço ideia disso. É naipe da tabela periódica, cara. Mesmo esquema. Mesmo naipe. Caramba. Que, aliás, eu lembro umas partes até hoje. Eu não sei qual que é a ordem de qual são metal, se não são, mas eu sei um monte de frases de tabela periódica. Fala uma aí, vamos ver. Bete Mineira casou com o senhor Barão Ratão. Nossa senhora. E aí tem mais um outro aqui, mas esse daqui eu achei meio forçado, meio difícil de decorar, mas vou falar também só para curiosidade, que é o rei
ficou claramente orgulhoso da família do genro escolhido. Achei esse mais difícil de decorar. É mais difícil, mas quando você decora, porque ele pega praticamente o nome inteiro, né? Do genro, gênero, né? É meio... Família, né? Família, a mesma fonética, assim, né? Tem razão. Bom, se você conhece um outro aí que a gente não conhece, a gente não comentou aqui, manda pra gente aí, comenta se onde você estiver ouvindo tiver como comentar, comenta aí no YouTube, no Instagram, manda pra gente aí que a gente quer conhecer mais macetes. Comenta na postagem que a gente faz lá do Instagram, do Facebook, comenta lá nos comentários mesmo. Isso aí, boa. Beleza, galera, chegamos então à reta finalzinha aqui do primeiro episódio do ano, episódio no formato tradicional, né? Lembrando que a gente teve aí já um episódio com o áudio da live sobre vacinas, mais uma vez reforçando porque foi uma conversa bastante importante. Mas então vamos lá, momento indicações culturais, sem mais enrolações. E para começar bem o ano, eu vou jogar no colo do Aron para começar. Eu já tava ligeiro, né, velho? Já peguei faz tempo isso aqui. Desde 2021. Desde 2021. Bom, eu vou indicar, cara, na real, não é nem um livro, é um escritor que eu vou indicar, que eu achei o trabalho desse cara, tipo, sensacional. Ele é um escritor aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? A gente mora em São Carlos, é aqui 100 km da nossa cidade. Ele chama Cavalheiro Verardo Neto. O nome dele é realmente assim, Cavalheiro Verardo. O Instagram dele é Verardo Cavalheiro e ele vende, cara, qualquer livro que ele tem, tipo, não sei, acho que mais de 30 títulos, desde poesia ou histórias, trovas e tal. Qualquer livro ele envia pro Brasil inteiro por R$20 com frete grátis. Então, eu acho que é muito legal, porque ele coloca na descrição dele, assim, que ele escreve e publica livros a esse preço porque ele acredita que a leitura engrandece a pessoa e o país. Então, mano, o cara tá divulgando a cultura e que beleza! Uma cultura ótima, assim, acessível pra todo mundo, mas R$20. Você pode morar em outro estado, o cara vai enviar pra você por R$20 um livro, assim, com a entrega grátis. Meu, não é desculpa pra você falar, não compro livro, não leio poesia, não leio história por causa que é caro. Não é. É só você saber onde você procurar, né? Sensacional, hein? Gostei dessa. Já também vou anotar. Bem, né? Depois vocês dão uma procurada lá, que, meu, é muito... E ele é muito bom. Ele manda todos os livros com dedicatória, tá? Olha que legal, mano. Puta, legal, boa. É muito legal, cara. Bom, a gente vai deixar na descrição aí o Instagram dele, o contato, né? E eu também vou anotar porque eu fiquei interessado também. O cara é bom demais. É um senhor já, acho que de mais de 60 anos já. E ele fica vendendo os livros no meio da rua, assim, com um bannerzinho e tal. Ele fica no meio da rua também. Tipo, eu acho muito máximo isso, assim. Bacana, legal. Boa iniciativa. Susan, e você? Tem indicações para hoje? Bom, vou eu. Pra ficar dentro do tema, eu queria indicar um perfil que eu adoro. Tanto o Instagram como o Facebook tem esse perfil, que é da página Nomes Científicos. Eu sabia. Sou doida por essa página. Gosto muito do trabalho do professor Rafael Rigolon. Aliás, é um sonho meu chamar ele para um podcast. Gente. Eu ia falar isso também. Nossa, eu adoro essa página e, por mim, é só fazer o convite. Nossa, muito bom. Se ele topar, né? Pois é, então. Seria ótimo. Pois é, e ele menciona muito essas questões, né, de taxonomia, pronúncia, escrita e mais, né? Ele traz muito da questão do cotidiano, de onde que surgiram palavras, expressões que a gente usa no dia a dia. Ele explica tintim por tintim das coisas, desmistifica, derruba os mitos. Ele é ótimo, é maravilhoso. Então, acho que vale a pena conferir, né? É Nomes Científicos, é simples assim, no Instagram e no Facebook. É isso aí, boa, ótima indicação também. Eu também reforço essa indicação da Susan, porque essa página é excelente, é muito boa. E realmente seria bem legal a gente bater um papo com ele, quem sabe, né? Vamos tentar. Bom, eu tenho uma indicação aqui que também está guardada faz um tempinho já. Um livrinho que eu comprei há pouco tempo, no fim do ano passado, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É do Ailton Krenak, ele é uma liderança indígena bastante conhecida aqui no Brasil, né? Bastante ativo na parte
política, né? E é um livro bem interessante, diferente, assim, a leitura ao mesmo tempo ela tem uma pegada simples, né, uma narração simples, mas ele consegue misturar essa simplicidade com uma filosofia, um olhar diferente da natureza. Ele aborda a relação do ser humano com a natureza, a maneira como os indígenas enxergam a natureza, né, não é como coisas separadas como a gente costuma ver, né, eles enxergam a montanha como se fosse um avô deles, né? O rio como se fosse um tio, né? Tudo como entidades, como parentes próximos. E fala também um pouco da urbanização, dos problemas, né, que os indígenas enfrentam. E eu gostei bastante. É um livro curtinho, pequeno, da Companhia das Letras. Também não estamos ganhando nada deles para falar o nome da editora, mas é só para dizer que é uma edição pequena, assim, de bolso, né? E achei bem legal esse livro, bem vale a pena ler. Aí eu ia ficar só nessa indicação hoje, mas o dia, como a gente já comentou aí, que o Aron comentou, que o podcaster de marca de bicicleta perdeu o cargo hoje por um motivo extremamente absurdo, eu quero aproveitar para indicar outro livro que é muito importante para os dias atuais, assim, e foi uma leitura também, da mesma editora, um livro do mesmo tamanho, pequenininho, dá para ler em 1-2 dias, assim, mas é uma leitura que eu gostei bastante, bota a gente para pensar, que é da Djamila Ribeiro, é o Pequeno Manual Antirracista. Dos livros que eu li recentemente foi o que eu mais gostei, assim, que mais bota a gente para pensar, né? Quem me conhece, eu sou branco, então muito do que ela fala aqui no livro é para mim, assim, né? Para nós brancos, né? Para coisas que a gente precisa saber, precisa abrir os olhos para isso. E já que a gente entrou nesse contexto aí de hoje, desse absurdo que aconteceu aí, acho que é uma leitura muito válida e pode engrandecer a gente e talvez até ajudar a melhorar a nossa sociedade. Só indicação com um chute no peito hoje. Foi top. Então é isso, né? A gente fica por aqui. Isso. Finalmente retornamos. Finalmente começou a 3ª temporada do podcast Biologismo. Demorou, mas começou. A gente agradece mais uma vez a companhia dos nossos ouvintes, nossos queridos seguidores. E para manter a tradição, para você que sobreviveu até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Os episódios continuam saindo a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Um abraço. Valeu, Aron. Valeu, Susan. Valeu. Falou. Valeu. Beijo. Até. Vamos lá, então. Quando tá gravando. Ai, desculpa. Já tava gravando? É que a minha tela tá estranha ainda. Desculpa. Já tá gravando. Agora vai. A gente espera que você tenha aguardado... deu uma travada aqui, ficar improvisando Começa de novo aí, aqui ficou normal, mas... Tá normal. Ah, é? Não saiu? Não. Bom, agora eu achei, parecendo um velho mexendo nessa... Agora eu achei o microfone, vou dar mudo aqui, pode continuar. Começar de Tá, né? Muito velho hoje, tá louco. O bom... Peraí, deixa eu esperar meus cachorros, peraí. Quieto! Pera aí, tá dando pra ouvir eles berrando aqui? Sim, senhor. Então se esperar esses cornos que tem uns caras soltando umas bombas, eles ficam loucos, pera aí. Usa pra cá, explicar. Susan tá aí ainda? Tô falando, mas eu tava no mudo. Você nem sabe se o salame ainda tá lá dentro. Nem sei se o salame tá lá dentro. Meu Deus. Flávio, você tá impossível hoje. Eu vou tirar depois na edição. Não pude evitar.